Queridos amigos do Momento Redenção, muito bom estar uma vez mais com vocês aqui. E vamos hoje refletir sobre um tema que está em obras póstumas. Na primeira parte, questões e problemas. E o texto de que trataremos, de autoria de Allan Kardec, é As Aristocracias, que é um belíssimo texto de Allan Kardec, que vale a pena vermos e revermos muito, especialmente na atualidade, para que a nossa compreensão de mundo aumente, para que nossos corações se asserenem, se tranquilizem, para que possamos olhar para a vida com um olhar mais ameno e menos aflito. Inicia então Kardec tratando desta preciosidade. Aristocracia vem do grego aristos, melhor, e kratos, poder. Na acepção literária, aristocracia significa o poder dos melhores. E nós vamos ver como a história da humanidade tem lidado com isso, né? Hão de concordar que esta significação tem sido muitas vezes deturpada. Vamos apreciar a influência que o Espiritismo pode exercer sobre essa concepção e os seus resultados, né? O poder dos melhores. Agora vamos ver como é que o Espiritismo pode auxiliar nessa proposição, pode alterar, pode influenciar nessa proposição tão mal usada, de modo geral, né? Tomaremos as coisas em seu ponto de partida e segui-la-emos através dos tempos para deduzir delas as consequências. Em nenhum tempo ou nação, os povos dispensaram chefes, ainda mesmo no estado de selvageria. Sempre houveram. É assim porque, em razão da diversidade de aptidões e de caracteres que se dão na espécie humana, há sempre incapazes que precisam ser dirigidos, fracos que reclamam proteção, paixões a combater. Daí a necessidade de uma autoridade. Sabemos que nas sociedades primitivas a autoridade foi conferida aos chefes de família, aos anciãos, aos velhos, aos patriarcas. Foi esta a primeira de todas as aristocracias. Tornando-se mais numerosas as sociedades, a autoridade patriarcal foi, em certas circunstâncias, impotente. As questões entre os povos vizinhos trouxeram guerras, que reclamaram a direção não mais dos velhos, porém de homens fortes, vigorosos e inteligentes. Daí os chefes militares. Estes chefes militares
vitoriosos, foram investidos de autoridade, esperando se achar em seu valor uma garantia contra os ataques dos inimigos. Muitos, porém, se apossaram do poder, valendo-se da sua posição. É a história da humanidade. Depois, os vencedores impuseram-se aos vencidos e reduziram-nos à escravidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Os fortes transmitiam naturalmente aos filhos o poder e a fortuna. E os fracos, não ousando resistir, acostumaram-se pouco a pouco a considerar estes como os herdeiros dos direitos conquistados por seus pais e como seus superiores. Aparece então a divisão da sociedade em duas classes: os superiores e os inferiores, os que comandam e os que obedecem. Eis, pois, surge a aristocracia do nascimento, que se tornou tão poderosa e preponderante como a da força, porque, se não tinha esta por si, como nos primeiros tempos, em que cada um pagava com seu próprio corpo, possuía a força necessária. Dispondo de todo o poder, cercou-se muito naturalmente de privilégios, para a conservação dos quais era preciso dar-lhe o prestígio da legalidade. Semelhanças com o nosso mundo atual. Fez as leis em seu próprio proveito, o que lhe era fácil, pois que só ela as fazia. Nem sempre, sendo isto suficiente, recorreu ao direito divino para torná-las respeitáveis e invioláveis. Para assegurar-se do respeito da classe submetida, que crescia cada vez mais e se tornava mais difícil de conter, ainda mesmo pela força, não havia senão um meio: impedir que ela visse claro, mantendo-a na ignorância. Se a classe superior pudesse ter a inferior na ociosidade ou sem necessidade de trabalhar, o seu domínio estender-se-ia indefinidamente. Mas desde que esta era obrigada a trabalhar para viver, e tanto mais quanto mais aumentava a necessidade pelo seu crescimento, resultou disso a necessidade de novos recursos, de lutar contra a concorrência, de procurar novos mercados para os produtos, e ela desenvolveu a inteligência e chegou ao conhecimento das causas de que se serviram para sujeitá-la. Não está aí visível a mão da providência? Viu claro, viu a falta de prestígio do poder, que a esmagava, e, sentindo-se forte pelo número, aboliu os privilégios e proclamou a igualdade perante a lei. Este movimento
marcou em alguns países o tempo do reino da aristocracia de nascimento, que se tornou nominal e honorífica, porque não tem mais o poder de legislar. Então, elevou-se novo poder, o do ouro, porque com o ouro se dispõe dos homens e das coisas. Foi um sol nascente diante do qual se inclinaram, como outrora diante de um brasão ou de um qualquer símbolo. O que se não concedia mais aos títulos, concedeu-se à fortuna. E a fortuna teve os seus privilégios. Começaram depois a perceber que, se para alguém fazer fortuna é necessário dispor de inteligência, não precisa tê-la quem adquire a riqueza por herança, sendo os herdeiros mais hábeis para gastar do que para ajuntar, e que, além disso, os meios de enriquecer não são sempre lícitos. Como consequência, o domínio do ouro vai pouco a pouco perdendo prestígio. Surge uma outra potência, outra aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem inclinar-se sem se aviltar, porque ela pertence tanto ao rico como ao pobre. Será a última? Pergunta Kardec. É a mais alta expressão da humanidade civilizada? Duas graves questões para as nossas reflexões, e ele responde imediatamente: não. A inteligência nem sempre é penhor de moralidade, e o homem mais inteligente pode fazer mau uso das faculdades. Por outro lado, a simples moralidade pode não ter capacidade. É, pois, necessária a união da inteligência e da moralidade para haver legítima preponderância, a que a massa se submeterá, confiada em suas luzes e justiça. Será esta a última aristocracia, sinal do advento do reino do bem na terra. Ela virá naturalmente, pela força dos acontecimentos, e quando os homens daquela categoria forem tão numerosos que constituam uma imponente maioria, a massa popular lhes confiará os próprios interesses. Repetimos, ela virá naturalmente pela força dos acontecimentos, e quando os homens daquela categoria forem tão numerosos que constituam uma imponente maioria, a massa popular lhes confiará os próprios interesses. Como vimos, as aristocracias tiveram a sua razão de ser, nasceram do estado da humanidade no seu tempo. O mesmo será em relação àquela que tem de vir. Todas tiveram ou terão a sua época segundo os países, porque nenhuma se funda em princípio moral. Só este princípio pode constituir uma supremacia durável.
porque será animada por sentimentos de justiça e caridade, supremacia que chamaremos aristocracia intelecto-moral. Então veja que até aqui Allan Kardec faz um apanhado de como essas mudanças foram se estabelecendo naturalmente no processo de avançar do homem, de evoluir do homem, de progredir do homem, que vai mudando os seus sistemas, vai se equivocando na assunção dos vários momentos dessas diversas aristocracias, até que chegamos à aristocracia mais justa, que é a da inteligência, mas não é a definitiva, e ele aponta-nos que a aristocracia intelecto-moral será aquela que virá no seu tempo sazonal para substituir todas essas que passaram, levando-nos a um caminhar para e passo sob a ordenação de mentes hábeis na inteligência e no amor. É compatível este estado de coisas com o egoísmo, com o orgulho e com a ganância que ainda imperam na Terra? A isto responderemos francamente: sim. Não somente é possível, como virá, porque é inevitável. Caminho obrigatório da humanidade. Hoje, a inteligência domina, torna-se soberana no conceito universal. Tão realmente que vemos o homem do povo elevado à culminância social. Esta aristocracia não é mais justa, mais lógica, mais racional que a da força bruta? A do nascimento? A do ouro? Por que, então, não ser possível ajuntar-lhe a moralidade? Porque, dizem os pessimistas, o mal domina na Terra. Já foi dito que o bem não o apagará jamais? Repetimos a pergunta. Já foi dito que o bem não o apagará jamais? Os costumes e as instituições não valem hoje 100 vezes mais que na Idade Média? Cada século não se tem assinalado por um progresso? Por que, pois, há de a humanidade estacionar quando tanto lhe falta conquistar? Veja que nós estamos tratando aí de um Kardec racional, otimista, mas um otimismo embasado nessa lógica progressista da mensagem do Cristo. Os homens, por instinto natural, procuram o seu bem-estar. Se o não encontrarem satisfatório no reino da inteligência, procurá-lo-ão algures mais à frente. E onde poderão encontrá-lo a não ser no reino da moralidade? Se não há ali, ele vai procurar em outro lugar. Ele vai buscar de alguma outra forma. Então, se não encontra aqui, vai procurar algures. E onde poderão encontrá-lo a não ser no reino da moralidade?
Porque sem moralidade não vai ser possível seguir encontrando esse patamar de serenidade, de tranquilidade, de fraternidade que ansiamos todos. Porque a inteligência por si só não tem dado conta de atender a essa necessidade generalizada de paz. Porque a inteligência sem moral não consegue curar feridas. De modo geral, abre-as. Para isto, então, e onde poderão encontrá-lo a não ser no reino da moralidade? Para isto, é preciso que a moralidade domine a maior parte. Lógico, né? Muito há que fazer, certamente, mas, ainda uma vez, é nécia presunção, é tola presunção, dizer que a humanidade chegou ao apogeu quando havemos caminhar incessantemente nas vias do progresso. Porque fala assim, apogeu, não, porque nós estamos progredindo, quem progride não chegou ao apogeu, o apogeu é o fim, né? Quando havemos caminhar incessantemente nas vias do progresso. Digamos desde já que os bons na Terra não são tão raros como pensam. Esse trecho das aristocracias é talvez o mais significativo para as nossas reflexões. Digamos desde já que os bons na Terra não são tão raros como pensam. Os maus são numerosos, é verdade. Mas o que parece avultar-lhes o número, ou seja, o que parece que dá maior dimensão a esse número, é a audácia que julgam necessária ao êxito. Eles são numerosos, mas não são tanto assim, mas são barulhentos, são audaciosos, né? Então, a audácia que julgam necessária ao êxito. Não desconhecem, porém, a preponderância do bem. Tanto que, ou seja, tanto isso é verdade, que embora não o pratiquem, tomam-lhe a máscara. O mal sempre procura se disfarçar de bem para poder agir. Os bons, pelo contrário, não fazem praça das suas qualidades. Não procuram pôr-se em evidência. E é por isso que o seu número parece diminuto. Ou seja, o bem é tímido. Sondai, porém, os arcanos da vida íntima e encontrareis, em todas as classes sociais, muitas naturezas boas e leais, que vos não permitirão desesperar da humanidade. Então, olha a sugestão de Allan Kardec. Sondai, porém, os arcanos da vida íntima e encontrareis em todas as classes sociais muitas naturezas boas e leais que vos não permitirão desesperar da humanidade. Importa também saber que dos maus, muitos só o são por influência do meio, podendo tornar-se bons se forem submetidos à ação de um meio benéfico. Esta é uma das razões pelas quais o bem precisa deixar de ser tímido. Admitamos que, sobre 100 indivíduos, observemos essa matemática que Kardec usa para nos esclarecer, marcar essa proposição com clareza. Admitamos que, sobre 100 indivíduos, há 25 bons e 75 maus. Destes maus, 50 o são por fraqueza
E seriam bons se tivessem tido bons exemplos, principalmente se houvessem recebido boa educação. Dos francamente maus, nem todos são incorrigíveis. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e dão leis aos bons. Mas, se por qualquer circunstância se converterem os 50 fracos, os bons ficarão em maioria e, por sua vez, darão as leis. Dos 25 francamente maus, muitos sentirão a influência daquela maioria, não restando senão poucos incorrigíveis que nenhuma preponderância podem ter. Amigos, vão ao texto das aristocracias e peguem essa matemática para avaliar. Tomemos um exemplo. Há povos para quem o homicídio e o roubo são coisas normais. Para estes, o bem é exceção. Entre os povos mais adiantados e melhor governados da Europa, o crime é exceção e não exerce influência sobre a sociedade, na qual o que domina ainda são os vícios de caráter, o orgulho, o egoísmo, a ambição com seu cortejo. E aí há essa nota que José Herculano Pires põe, que é ele o revisor desta edição de Obras Póstumas, que tem, na realidade, como seu tradutor o João Teixeira de Paula. E o revisor foi José Herculano Pires. Então ele põe uma nota a esse dito, olha só, na qual o que domina ainda são os vícios de caráter, o orgulho, o egoísmo, a ambição com seu cortejo. E aí diz o Herculano como nota: esse cálculo de Kardec é um recurso didático para tornar mais claro o problema e evidenciar a influência do meio sobre os indivíduos. Graças a esta influência moralizadora progressiva, a moralização progressiva irá dominando o meio social e criando condições para um mundo melhor. Né? E vamos. Porque, continuando o progresso daqueles povos, os próprios vícios não ficarão sendo exceção, como já o são os crimes, repetindo. Porque, continuando o progresso daqueles povos, os próprios vícios não ficarão sendo exceção, como já o são os crimes? Negar a possibilidade desta caminhada ascendente é negar o progresso. Certamente, a transformação não pode ser obra de um dia. Se, porém, a causa que possa apressar a caminhada, essa causa é o Espiritismo. E aí é um dado de alta relevância. E é o Espiritismo por quê? Porque só o Espiritismo tem possibilitado a cada um de nós constatarmos o quanto somos absolutamente herdeiros de nós mesmos. Quando se tem, ou quanto mais temos clareza de que o que realizamos hoje nós encontraremos no amanhã, nós construímos no presente o nosso futuro de dor ou de alegria, de prazer
ou de sofrer, cresce a nossa autorresponsabilidade e isso vai nos impondo a necessária mudança nesse caminho que Kardec aponta. Seguimos o texto de Obras Póstumas. Agente, por excelência, da solidariedade humana, mostrando as provas da vida atual como consequências lógicas e racionais dos atos praticados em anteriores existências, fazendo de cada pessoa o autor da felicidade própria, ele, o Espiritismo, elevará necessariamente, mediante a sua vulgarização, o nível moral da atualidade. Não temos dúvidas quanto a isso. Os princípios gerais da nossa filosofia estão elaborados e coordenados e já têm reunido em imponente comunhão de pensamentos milhões de sectários disseminados por todos os países do mundo. Os progressos realizados por influência sua, as transformações individuais e locais, por eles provocadas em menos de 15 anos, permitem-nos avaliar as imensas modificações essenciais que terão de realizar no futuro. Observemos que todo o processo é progressivo. Não há saltos na natureza. Se, porém, graças ao desenvolvimento e geral aceitação do ensino dos espíritos, o nível moral da humanidade tende constantemente a elevar-se, não se vá daí concluir que a moralidade obscurecerá a inteligência. O Espiritismo não quer ser aceito cegamente. Antes, pede a discussão e a luz. E aí está o fundamento. É absolutamente imprescindível estudarmos-lo, para que tenhamos base de discussão. Porque ele pede discussão e a luz, e não adesão cega. Porque numa adesão cega, nós não somos capazes de efetuar as reais mudanças na intimidade. Consequentemente, não temos como contagiar a nossa volta com uma mudança para melhor. Vamos contagiar, mas para pior. Então é fundamental que haja aceitação, não, cega não, mas a discussão e a luz, para que então a adesão seja uma adesão clara, consciente, consequente. Em vez da fé cega, que sufoca a liberdade de pensar, ele ensina. E vejam a beleza disso. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A fé precisa de uma base. E esta base é o conhecimento perfeito do que devemos crer. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Isso está posto em o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos razão, segue Kardec,
para considerar o Espiritismo como um dos mais poderosos precursores da aristocracia do futuro. Isto é, da aristocracia intelecto-moral. E aí nós não podemos fugir a essa última nota de José Herculano Pires, a este texto Aristocracias, exatamente nesse momento. Os críticos de Kardec, que geralmente o acusam de misticismo, ingenuidade, alienação, sem jamais o haverem lido e muito menos estudado, ficariam surpresos se acaso se dessem ao trabalho de ler um ensaio como este, em que os problemas sociais, econômicos, políticos, religiosos e culturais da humanidade são expostos numa síntese precisa, resultado de uma análise objetiva da realidade existencial. O mesmo se daria com a leitura do ensaio anterior sobre a trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade. A tese das aristocracias, como se vê, restabelece o sentido etimológico do termo, colocando o problema em sua exata perspectiva histórica e social. O império da aristocracia da inteligência é inegável na era tecnológica, mas é também evidente o clamor geral contra a falta de moralidade em nosso tempo. Esse clamor, que em grande parte se traduz na reivindicação da justiça social, confirma a previsão de Kardec sobre o advento inevitável da futura aristocracia intelecto-moral. Leia-se, a propósito, o homem e a sociedade numa nova civilização de Humberto Mariotti. É a nota de Herculano Pires que fecha esse artigo de Kardec intitulado As Aristocracias. Porque nós precisamos pensar nessas aristocracias. Porque hoje nós queremos demolir os vários movimentos. Tira o capitalismo, põe o comunismo, tira isso, põe aquilo. E a questão não é absolutamente essa. Esses sistemas se sucedem naturalmente porque são experimentais do caminho do próprio homem. Mas só se poderá chegar a um momento de tranquilidade no campo social, político, econômico, quando nós alcançarmos essa aristocracia intelecto-moral. Porque as exercidas até aqui não nos possibilitaram isso. Claro que é até natural no processo progressivo em que vimos andando, em que vimos caminhando. Mas o norte é essa inevitável aristocracia intelecto-moral que nós havemos de alcançar no tempo devido, né? Amigos, esse texto das aristocracias possa ser compulsado pelos senhores. Eu gostaria muito de ter despertado o interesse de cada um dos senhores nesse texto, especialmente, e no que antecede, como sugere o José Herculano Pires, que é igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade, que trata com essa coerência, com essa lógica, com esse olhar aguçado de Allan Kardec, com serenidade, com seriedade, com profundidade, com naturalidade. Esse texto é rico demais. Nós precisamos alcançar isso, né? Então vamos lá, dar uma olhadinha nas aristocracias.
Muita paz aos senhores, que a luz de Jesus esteja nos corações e mentes de cada um de nós, que a paz dele permaneça em nossos corações, em nossos lares, em nossos locais de trabalho, de atividade, onde seguirmos, que sigamos com ela, acalmando-nos e distribuindo por aí. Graças a Deus.